No vídeo anterior, nessa semana, como eu falei, a gente está respondendo algumas questões mandadas por vocês através dos nossos vários canais de comunicação. No vídeo passado, a gente falou sobre a masturbação. E agora eu vou acrescentar um outro aspecto muito importante da sexualidade, que é a pornografia. Bem, pornografia hoje está muito mais fácil do indivíduo acessar conteúdo pornográfico por conta das diferentes telas que existem à disposição e da internet. Então, será que a pornografia ajuda, atrapalha ou não causa nenhum impacto na sexualidade do homem? O que você acha? Coloca aqui o seu comentário, a sua observação, ou lembra, tem um e-mail aqui para você trocar comigo algumas observações, sugestões, críticas, ou sugerir, por exemplo, um outro assunto para a gente abordar. Mas não deixe então de se inscrever no nosso canal e compartilhar, que aí você está ajudando a gente a atingir um número maior de pessoas interessadas nesse universo da sexualidade masculina. Bem, quando a gente fala de pornografia, é muito importante entender que esse é um assunto complexo, né? A própria pornografia, a gente tem diferentes tipos de conteúdo erótico que vão desde o que a gente chama soft, as coisas leves, mais ligadas a insinuações e não propriamente ao que a gente chama de hardcore, ou aquele sexo explícito, que é o que as pessoas mais comumente associam à pornografia. Então, dentro desse universo da pornografia, a gente ainda pode falar de capítulos mais específicos ligados à orientação sexual. Então, existe o sexo entre pessoas do mesmo gênero, né? A homoafetividade. Existe o sexo entre grupos de pessoas, existe sexo ligado à utilização de objetos, existe os fetiches, existe a pessoa que gosta de observar outras pessoas fazendo sexo, existe os canais de exibicionismo. Então há um universo gigantesco aí que a indústria pornográfica sabe aproveitar muito bem. E é um mercado que movimenta bilhões. Então, dentro desse cenário, a gente tem que ser muito realista. Então, hoje o indivíduo, e aqui o nosso foco, sexualidade masculina, o indivíduo ele é exposto à pornografia muito cedo, né? Alguns estudos demonstram que crianças de 11, 12 anos já têm acesso à pornografia no celular, o que é algo complicado. Por quê? Porque a grande parte do conteúdo pornográfico, especialmente esses canais mais ligados ao sexo explícito, ao chamado hardcore, eles contêm uma mensagem sexual que pode ser nociva. Então a criança que ainda não amadureceu sexualmente não deve ser educada do ponto de vista do que é uma interação sexual com outra pessoa baseado no conteúdo da pornografia. Então ali o que existe geralmente é uma situação de um sexo mais violento, mais ligado à penetração, aos membros de tamanho mais avantajado, a mulher geralmente submissa e que tem uma demonstração intensa de gritos, gemidos e prazeres, e que aquilo nem sempre corresponde à realidade. Então, quando a criança ou adolescente começa a ter aquilo como referência de sexualidade, temos ali um problema. Compare então o adolescente que não é exposto à pornografia e que descobre a sexualidade num encontro com a sua parceira ou parceiro, e que a partir de uma descoberta mútua vão evoluindo do ponto de vista de entender-se sexualmente. Então veja que bacana que é a descoberta em que cada um vai explorando o próprio corpo e trocando esses estímulos, em comparação com um adolescente de 11, 12 anos que vai aprendendo como transar baseado
no estímulo da pornografia. Então são extremos aí que permitem a gente fazer reflexões, né? O que será mais saudável? O que vai garantir que essa pessoa consiga encontrar uma parceria que a compreenda e que consigam juntos amadurecer sexualmente? Então, quando a pornografia, então esse é um primeiro aspecto, né? Quando a pornografia e principalmente o conteúdo do sexo explícito é oferecido a crianças ou adolescentes, eu entendo isso como inadequado, né? Vocês já devem ter visto vídeos anteriores onde eu reforço a importância dos pais, da família, como núcleo principal de educação sexual para as crianças. E isso implica em você, desde a mais tenra idade, conseguir estabelecer com os seus filhos um canal de comunicação, né? Para que ele use sempre você, pai e mãe, como referência para as dúvidas naturais que vão acontecendo conforme a criança ou adolescente vai ganhando mais idade. Então, estabelecer um canal de comunicação confiável. E para isso é que o núcleo familiar, como primeiro centro gerador de informações, a escola ou a comunidade ou o bairro ou outras áreas e redes de apoio que vão se ampliando, mas tudo dentro dos valores e do preceito de que quem educa os seus filhos é você, pai e mãe. Avós, tios e etc. participam na medida em que há a necessidade e a criança, ou adolescente, ou o adulto jovem, vai criando vínculos naturais, né? Às vezes o principal canal de comunicação passa a ser aquele avô mais próximo e que está mais tempo com a criança, e em outras situações familiares. Bem, a pornografia, depois de uma certa idade, passa a ter um contexto diferente, onde pode significar uma excelente forma do homem dar vazão ao impulso sexual, à libido, na ausência de uma parceria, né? Situações várias podem justificar a falta de uma parceria disponível, e aí a atividade sexual solitária e individual passa a cumprir um papel muito importante, até mesmo fisiológico, né? Vocês sabem que quando o adolescente atinge uma determinada idade e ele não tem a atividade sexual ainda relacional, ele passa a ter a chamada poluição noturna, que nada mais é do que uma forma do organismo liberar o sêmen durante o sonho, durante a noite, fazendo parte aí de uma atividade fisiológica importante. Então, depois de uma idade, a masturbação é importante e a pornografia pode ajudar em situações específicas a pessoa ter fantasias, erotizar e poder ter o prazer individual. A pornografia não deve ser a regra para a pessoa se masturbar. Aquela pessoa que se acostuma a ter como estímulo para a masturbação sempre a companhia da pornografia, especialmente o chamado sexo explícito, o hardcore, o que ela está fazendo? Ela está acostumando o organismo, o cérebro principalmente, o sistema nervoso, a se excitar com aquelas novidades constantes que a pornografia está oferecendo. E isso pode significar um problema quando ela tiver com o sexo real, quando ela sair do virtual e passar ao presencial. Então o interessante é que a pornografia não seja sempre utilizada para masturbação, que a pessoa desenvolva a capacidade de imaginar, de se erotizar e de ter fantasias baseada nos seus pensamentos e não atrelar isso a sempre ter o estímulo da pornografia. E quando há o casal com um tempo já de relacionamento e dependendo aí do que cada um gosta de fazer, às vezes o estímulo da pornografia pode ajudar a criar situações que quebram a rotina e que até favorecem a atividade sexual. E isso vai depender
do que cada um gosta de fazer e de que cada um entende como um estímulo excitatório. O homem é muito ligado à parte visual, ele é muito sensível a esses estímulos visuais, e por isso que a pornografia utiliza essa característica da libido masculina, enquanto a mulher ela não gosta do mesmo tipo de estímulo pornográfico, se a gente pode chamar assim, que o homem. Então, há aí, nos casais heterossexuais, a necessidade de uma comunicação bem ampla para ver o que é adequado para os dois. Ou nos casais homoafetivos, que isso também contemple o desejo, o interesse e a individualidade de cada um. Então, mais uma vez, a regra é necessário ter uma boa comunicação. Então, você precisa ter a liberdade e, ao mesmo tempo, o autoestímulo para dizer isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso me excita, isso não me excita. Isso, inclusive, atrapalha a minha excitação. Então, essa comunicação é fundamental. E, para terminar, vale aqui esse princípio de que na área da sexualidade a gente não tem regra, não tem nenhuma norma que permita dizer, olha, a pornografia é sempre ruim, a pornografia é sempre positiva. Então veja que eu tentei explicar que em diferentes momentos e fases da vida ela pode ser prejudicial, mas ela também pode ser interessante, útil. Então veja o que você entendeu e o que você acredita, e se quiser divide aqui comigo no seu comentário ou manda aqui um e-mail para a gente estar o tempo todo tentando melhorar.